Boa tarde, meu irmão, meus amigos, parceiros de oração. Estamos aí iniciando, agora sim, as nossas palestras sobre a visão da Igreja Multiplicadora. Estamos aí fazendo o seminário Multiplique 1 e esse seminário ele trabalha principalmente conhecendo a visão da Igreja Multiplicadora. E a primeira palestra é exatamente sobre isso. O que é a visão, O objetivo é esclarecer a todos os participantes o que é a visão de Igreja Multiplicadora e qual a sua fundamentação. E para iniciar, eu queria fazer uma perguntinha para você poder anotar depois na apostila. Como eu disse, nós vamos fazer a palestra com base na apostila para ajudar aqueles que não estiverem presencialmente poder preencher a sua apostila em casa, tá certo? Então, se você quiser a apostila, me pede que depois eu te mando o PDF, para você poder estar imprimindo e você ir preenchendo. Então, a primeira pergunta é exatamente essa. Para você, o que é a visão de Igreja Multiplicadora? Quando a gente pergunta aí para você, o que é uma visão de uma igreja multiplicadora? O que vem à sua mente? Qual a sua opinião? Então pode parar até o vídeo se você quiser e anota aí o que você tem de visão, de entendimento. Não tem resposta errada ou certa, é apenas a sua opinião e o que você entende, tá certo? É como a gente começa essa palestra, e cada um dá a sua opinião, e foi muito produtivo nesse domingo. Muitos irmãos compartilharam qual a sua visão disso, Mas nós temos, como eu disse, no livro, da Igreja Multiplicadora, uma definição, um conceito, que a gente colocou aqui na apostila para também você preencher aí. Então vou falar aqui qual é a definição, o conceito que tem sido dado para a Igreja Multiplicadora segundo o livro, tá certo? Igreja Multiplicadora é a visão de multiplicação. Aí tem um tracinho aqui, para você escrever. Intencional. Baseado em 5 princípios. Aí também tem um tracinho aí para você escrever 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir Aí também tem um tracinho para você escrever grande comissão. Então vou repetir. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação, tracinho. Aí você escreve intencional, baseado em 5. Aí tem um tracinho. Princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir tracinho, grande comissão. Certo? Então, a visão, o conceito, a definição de igreja multiplicadora é essa. É a visão de multiplicação, de crescimento intencional, baseada em 5 princípios bíblicos, com base na Bíblia, de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão que Jesus deixou para nós, certo? Então, nós temos algumas questões aqui importantes que eu vou colocar, que está aqui na nossa apostila para você ver. Tem até os desenhos aqui, a parte para escrever, para você poder visualizar aí. Mas eu vou ler aqui para você e falando detalhadamente, tá? Então vamos lá. Então um destaque é a intencionalidade na multiplicação. Então a visão de igreja multiplicadora tem uma intenção, uma intencionalidade muito clara de multiplicação. Aliás, é a ordem natural, original da criação. Crescei-vos e multiplicai-vos. E é a ordem de Cristo também, e de fazer discípulos. Façam discípulos, preguem o evangelho a toda criatura. Sejam testemunhas em todas as nações, na sua Jerusalém, até Samaria, confins da terra, Judéia,
multiplicar, levar esse evangelho adiante, tá certo? E segunda coisa que eu quero destacar são os 5 princípios da igreja multiplicadora. Tem aqui, vou mostrar para vocês aqui no livro, né? Embora está em cinza, a gente tem a mãozinha, né? Para poder ajudar a gente a entender os 5 princípios bíblicos que são a base da igreja multiplicadora. E eu costumo dizer, né? Fazer com a mão. O primeiro é a oração. O segundo é a evangelização discipuladora. O terceiro é a plantação de igreja. O quarto é a formação de líderes. E o quinto é a compaixão e graça. Aí você vai poder anotar aqui, ó, no desenho, ó, oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Isso aqui a gente vai explicar melhor para você depois, mas só para você anotar, para já ter uma visão básica sobre isso. E embaixo aqui na apostila tem um desenho de uma engrenagem para mostrar, na verdade, como é a dinâmica da igreja multiplicadora. Que ela trabalha como se fosse os 5 princípios, como 5 engrenagens para fazer a igreja multiplicadora girar. Então a igreja multiplicadora, ela funciona e ela se aplica, ela dá resultado à medida que cada um desses princípios estão funcionando. Então se a igreja está orando, já é um bom começo. Agora se a igreja está orando e está evangelizando e fazendo discípulos, está ajudando mais ainda. Se a igreja está trabalhando para plantar a igreja, promover novos pequenos grupos, alcançar outros bairros, outras famílias, ela está trabalhando. Se está formando líderes, né, capacitando líderes, para não ficar só aqueles mesmos líderes, mas quer alcançar mais pessoas, você tem que formar novos líderes para poder manter a visão e poder crescer na visão, de maneira organizada e de maneira equilibrada, com líderes maduros, com líderes preparados para desenvolver. E a compaixão de graça também, que é você fazer com que a igreja esteja atuando na comunidade, seja relevante, ajudando o povo que está próximo, tendo compaixão e graça, como Jesus teve, tá certo? Ou seja, é uma dinâmica de vida da igreja, vivendo os princípios bíblicos como uma engrenagem. Se uma engrenagem para, ela trava o funcionamento. Se parar de orar, ela trava. Se parar de evangelizar e se relacionar com as pessoas, ela trava. Se parar de pensar em buscar outras famílias, outros bairros para plantar outras igrejas, ela trava. Se parar de formar líderes, ela trava. Se parar de ter compaixão e graça das pessoas, ela trava. Então, a gente precisa lutar, né, para poder funcionar conjuntamente. As pessoas juntas são a igreja, vivendo os princípios da oração, da evangelização discipuladora, da plantação de igreja, da formação de líderes e da compaixão. Ok? Então, como uma engrenagem, de maneira cíclica, crescente e multiplicadora, sem parar, avançando, continuando, perseverando. Ok? Tranquilo até aqui? Então vamos prosseguir para a segunda página da nossa apostila, que é a última página. Está aqui o desenho para você ver. E eu vou falando e vou mostrando a você, para você ir preenchendo, tá certo? Então a outra questão que eu quero destacar na visão da igreja multiplicadora, que ela tem como objetivo final cumprir a grande comissão. Então a visão da igreja multiplicadora é a visão de multiplicação, não é isso? Intencional, com base em 5 princípios bíblicos, não é isso? De crescimento para a igreja local, para a sua igreja, para a minha igreja, para a igreja onde a gente está, mas com o objetivo de cumprir a grande comissão. E nós podemos ler, está aqui o versículo, né? Os versículos da grande comissão que está em Mateus, que é uma das mais explicativas sobre o objetivo final da grande comissão. Então eu vou ler aqui e você me acompanha. Jesus, Mateus 28, de 18 a 20.
diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 até o 20. Então aqui tem um desenho. Você vai receber o meu PowerPoint, se você pedir, você vai poder olhar no PowerPoint com um tamanho maior. Eu vou colocar para você ver. Aqui está falando sobre o núcleo da grande comissão. O núcleo da grande comissão, o centro, é fazer discípulos. Então o objetivo final é fazer discípulos. E para isso a gente tem 3 ações cíclicas para poder chegar ao objetivo final. Temos que ir até as pessoas, portanto, ide, certo? Fazer discípulos. Ide para quê? Para fazer discípulo. Batizai, para quê? Para comprometer os discípulos. Eu estou assumindo um compromisso com a minha igreja, estou assumindo um compromisso com Jesus. E ensinar a obedecer, a ensinar a colocar em prática, a ensinar a viver a vida cristã. Para quê? Para continuar formando discípulo. Então, eu costumo dizer que o fazer discípulo ele é para a vida toda. No passado a gente pensava que era só quando a pessoa toma uma decisão, vai lá na frente da igreja e ora, e aí prepara ela para o batismo, ela se batizou e já está formado discípulo. Não. O discipulado é algo que continua para a vida toda. Eu já estou em um tempinho seguindo o Senhor, um bom tempo. E eu que já tenho o tempo só de casado 25 anos. Certo? Então me converti com 18. Já tenho muito tempo e continuo em processo de discipulado, tendo alguém que me acompanha, que me orienta, e ao mesmo tempo eu faço a mesma coisa por outros, adultos, jovens, adolescentes. Então esse caminho do discipulado, do fazer discípulo, irmão, ele começa quando a gente entrega realmente a nossa vida a Jesus, mas ele tem que continuar até o final. E depois, quando a gente falar sobre evangelização discipuladora, você vai ver que, na verdade, o discipulado começa antes da gente tomar a nossa decisão. Mas isso é um assunto mais para frente. Vamos continuar aqui. Então, nessa visão da igreja multiplicadora, o objetivo final é fazer discípulos. E aí nós temos um outro quadrinho aqui para mostrar algo que é muito interessante sobre a visão da igreja multiplicadora. Tem gente que pensa que igreja multiplicadora é só dividir a igreja em pequenos grupos e tá bom. Não. Você pode ter vários pequenos grupos na igreja e não ser uma igreja multiplicadora. Sabe por quê? Porque a base do pequeno grupo ela tem que ser o discipulado, o relacionamento discipulador. E aí nesse quadro está aqui, uma igreja discipular. Uma igreja de relacionamento discipulador. E aí mostra aqui no primeiro quadrinho para você anotar. Está aqui, começa com discipulado 1 a 1. Cuidado personalizado. Então começa essa vida discipular da igreja, tem que começar no discipulado 1 a 1. Foi o que Davi fez comigo. Era meu amigo na escola, me acompanhava, desenvolveu amizade comigo, até que eu me interessei, entreguei minha vida para Jesus, mas o Davi foi um instrumento de Deus. Quando criança, tinha uma senhora chamada Dona Ana, que também levava a gente para a casa dela, tratava a gente com o maior carinho, nos levava para a igreja. Então começou no 1 a 1. E nós também precisamos entender que essa igreja discipular, essa igreja multiplicadora, tem que abrir os nossos olhos para uma visão do 1 a 1. A pessoa que Deus tem colocado no seu caminho, no seu dia a dia, para você estar ajudando. Mas vamos prosseguir aqui para preencher, né? Então, nessa primeira parte aqui, você pode colocar, começa com discipulado 1 a 1. Cuidado personalizado.
Cuidado com a pessoa. Segundo, no segundo quadro aqui cinza, mais escuro, continua, potencializa com um pequeno grupo multiplicador, com um pequeno grupo de jovens, de adolescentes, de adultos, ou pequeno grupo do bairro que você mora, pequeno grupo da família que você está alcançando para Jesus. Tem vários tipos de pequeno grupo, a gente vai trabalhar o pequeno grupo no terceiro seminário. O relacionamento discipulador-discipulado, a gente vai terminar, vai fazer esse seminário no segundo e o PGM no terceiro. Então, estou só adiantando para vocês a visão, o direcionamento. Então, nessa segunda parte aqui, ó, você pode anotar. Continua, potencializa com o PGM, com um pequeno grupo nos lares. Tá certo? Anota aí, vai anotando. Estou passando aqui o PowerPoint para eu também poder ir direcionando você e a mim aqui. Então tá aqui, ó, discipulado 1 a 1, cuidado personalizado, é o primeiro. No segundo, PGM, pequeno grupo. Como eu falei, começou com Davi. Depois o Davi me levou para a Unijovem, que era o pequeno grupo de jovens que tinha na igreja. Isso me ajudou a conhecer outros jovens da igreja, me relacionar, ter amizade, que me ajudou a firmar mais ainda. E por último, e não menos importante, ó, tá aqui, ó, a igreja. Momento de celebração, momento de comunhão com a igreja toda. Que ali você conhece, né, pessoas de outras faixas etárias. Conheci vários senhores, senhoras, adultos que me abraçaram como um pai na fé, que me abraçaram como vó, familiares que a gente passa a ter na igreja. Então, o processo discipular começa no 1 a 1 com seu amigo, você. Depois você traz seu amigo para um pequeno grupo que vai ajudar ele a fazer amizade com outros irmãos que tem afinidade, e depois você traz ele para a igreja para ele poder também ser agregado. Tá certo? Quando você consegue já trazer para a igreja, não tem problema, mas cada uma dessas partes são importantíssimas. E nada substitui o discipulado 1 a 1, certo? Ok, estamos aí com 17 minutos, já está bem grandinho. Eu vou continuar, mas se ficar longo para você, você pode dividir em duas partes, tá? Porque agora nós vamos mostrar para você qual é a fonte de autoridade da igreja multiplicadora, certo? Porque de onde que veio essa ideia? Nós vamos ver aqui qual é a fonte de autoridade da visão de igreja multiplicadora. Então tá aqui, ó, as perguntinhas, né? A fonte de autoridade. Ó. E você vai preenchendo aqui, eu fiz em vermelho para destacar. Você vai colocar aqui primeiro o que não é igreja multiplicadora. Melhor dizendo, qual é a fonte de autoridade da igreja multiplicadora. Primeiro nós vamos ver algumas que não são, para depois ir para que é. Então a primeira não é a experiência. Então pode anotar aí, experiência. Não é só a experiência. A experiência é importante, mas ela sozinha não é suficiente, certo? Aí diz aqui, a imitação, conforme afirma o ditado popular, pode ser a mais sincera lisonja. Porém, dentro do contexto de crescimento eclesiástico, a imitação é a vereda mais rápida para o fracasso. Ministério por imitação, quase invariavelmente, resulta em deterioração e não em crescimento. Ou seja, você quer pegar a experiência de Moisés e fazer que Deus de novo manifeste a sarça ardente. Não vai manifestar. Não é a mesma coisa, tá? Deus tem uma experiência diferente para você, exclusiva, personalizada, tá certo? Então, por isso que a experiência pode ter validade, mas ela é muito particular. Então, só ela não é suficiente para dar base para a autoridade, fonte de autoridade da igreja multiplicadora. Gente, tá dando 20 minutos aqui. Eu vou parar esse vídeo aqui
para a gente continuar depois, senão vai ficar muito longo. Como tem aqui a questão de falar da fonte da autoridade, o que não é igreja multiplicadora, e tem as perguntas para a gente refletir e debater, então eu vou gravar um outro vídeo para terminar essa parte aqui, tá? Parece pouquinho aqui, mas só que no PowerPoint tem bastante coisa, bastante conteúdo, e eu não quero fazer corrido e de qualquer maneira, tá bom? Então vamos ficar por aqui e na próxima palestra a gente faz a parte 2 da palestra 1. Deus abençoe.